Olá, pessoal, retornando então para a nossa aula. Agora nós vamos adentrar aqui dentro da preparatória. Lembrando que o documento de formalização da demanda é aquele documento inicial do processo, onde se apresenta a necessidade de resolver um problema, tá? Que vai compor ou que vai estruturar o plano de contratações anual. Uma vez essa demanda dentro do plano de contratações anual sendo aprovada pela autoridade competente, tá? Ou seja, sendo autorizado a se dar o prosseguimento daquele estudo para uma possível contratação, aí sim nós vamos deflagrar então essa fase preparatória propriamente dito, tá bom? E aí nós vamos ver aqui, de acordo com o artigo 18 da nossa lei 14.133, quais são esses artefatos que compõem essa fase propriamente dita e quais os objetivos que nessa fase aí, quais os objetivos que precisam ser atendidos para a gente chegar ao final com uma contratação, tá bom? Então, inicialmente, nós vamos fazer o estudo técnico preliminar, que vai o quê? Que vai descrever a necessidade da contratação, tá? Vai fundamentar essa necessidade, ou seja, vai justificar a necessidade de se resolver um problema. Depois, nós teremos o termo de referência, que esse sim já vai definir, uma vez que foi escolhida a solução lá no estudo técnico preliminar, agora o termo de referência, ele vai realmente detalhar aquele objeto daquela solução escolhida, tá? Então, a partir do termo de referência, nós temos um objeto a ser contratado. No termo de referência, nós não temos um objeto a ser contratado, nós temos um problema a ser resolvido, tá? Essa talvez seja a grande diferença entre esses dois artefatos da contratação. Depois, nós vamos fazer o quê? A pesquisa de preço, que é o nosso orçamento estimado, que também vai compor o termo de referência e, consequente, ali todos os artefatos, né, da contratação, que praticamente aqui encerrado pela a elaboração do edital, tá certo? Esse edital é o instrumento que vai dar publicidade para todas essas informações e principalmente informando, né, o mercado já da data da seleção do fornecedor, do orçamento estimado, se ele for um orçamento aberto, se for sigiloso ainda não é o momento, né? Mas, enfim, de todas também as regras para aquela contratação. E aí, anexo ao edital, nós teremos a minuta do contrato, né, quando necessário, se ter um termo de contrato, tá? Isso aqui também é importante a gente dizer, toda contratação ela tem um contrato, né? Não necessariamente seja o termo contratual. Esse termo contratual, por vezes, ele pode ser substituído por algum outro instrumento que a lei permite, né? Como a nota de empenho, por exemplo, tá? Nós também, ao longo desse estudo, nós vamos definir os regimes de fornecimento, como que vai ser prestado esse serviço ou entregue esse material ou esses materiais, tá certo? A modalidade da licitação, tá? Então, lá no edital tem que constar qual é a modalidade, se é o pregão, se é uma concorrência, tá certo? Enfim, nós temos outras modalidades, mas essas duas são as principais que nós mais utilizamos. É, critério de julgamento, muito importante também, tá? Menor preço, maior desconto, técnica e preço, tá? Então, é importante esses critérios de julgamento ser apresentado ali junto ao edital. Normalmente temos essas informações. Mas dentro do nosso estudo, inclusive no estudo técnico preliminar, nós já precisamos identificar quais são as melhores, qual é a melhor modelagem para a nossa contratação. Então, vejamos, se eu estou fazendo uma contratação de obras, um serviço de engenharia, no qual eu tenho uma tabela referencial de preços, seja a Sinap ou alguma outra tabela regional, né, estadual ou até mesmo municipal, por que não utilizar o maior desconto, tá? Me parece ser algo mais apropriado para aquela contratação, né, para aquele objeto ali que está sendo apresentado, tá bom? O próprio modo de disputa, tá? Modo de disputa aberto, fechado, tá? Então, tem contratações, nós temos contratações principalmente com dedicação exclusiva de mão de obra,
que é uma contratação onde não há muita margem de competição para os valores, tá? E você colocar, por exemplo, um modo aberto-fechado, isso pode auxiliar, ou pode evitar, na verdade, que os licitantes mergulhem num preço que possa até chegar a ser inexequível, tá bom? Então, o modo disputa também um desses instrumentos, na verdade, que nós temos para modelar a nossa licitação, tá bom? Adequação de eficiências, parâmetros, ou seja, os índices de medição de resultado, tá? Motivação circunstanciada das condições do edital, tá? É claro que no edital também nós vamos ter todas as condições os critérios, na verdade, de habilitação dos nossos licitantes, dos nossos fornecedores, tá? E é claro que para nós colocarmos exigências de qualificações, principalmente a qualificação técnica e a qualificação econômico-financeira, nós vamos ter que trazer justificativas para dentro do nosso processo do porquê nós estamos visualizando a necessidade de que o fornecedor ele tenha determinada expertise ou determinados comprovantes de que ele já executou determinado serviço, de que ele já prestou ou que ele já entregou determinados bens para administrações públicas ou privadas, ou seja, demonstrando essa capacidade tanto operacional quanto capacidade técnica e também capacidade econômica financeira de suportar a execução daquele contrato que nós estamos planejando, preparando, tá certo? Análise de riscos, tá? Aqui também é um ponto que a Lei 14.133 trouxe com bastante ênfase, tá? Inclusive, permitindo agora sim, né, formalmente na lei, a cláusula de matriz de riscos. Então, nós vamos estudar aqui a identificação de riscos, né? Elaborarmos um mapa de riscos e por meio do mapa de riscos, a equipe de planejamento pode sim concluir pela necessidade de, inclusive, estabelecer uma matriz de risco dentro do nosso contrato, tá certo? Onde ela vai visualizando um possível evento lá na frente, no momento da execução do contrato, que possa vir a se concretizar, já pode, nesse momento prévio, definir de quem será a responsabilidade caso aquele evento se concretize lá no momento futuro, tá? Então, se nós estamos planejando aqui uma determinada obra, e nós temos possíveis eventos que, né, podem ocorrer lá no futuro e que vão gerar impacto nessa obra, como um atraso, enfim, normalmente atrasos em obras ou variação de preços, tá? Nós já podemos colocar uma cláusula, que é a chamada cláusula de matriz de risco, dentro do nosso contrato e estabelecer de quem será a responsabilidade caso aquele evento se concretize. Então, aquele evento lá no futuro se concretizando, já está definido a regra dentro do nosso contrato e a gente não precisa ficar discutindo se a responsabilidade é da administração, se a responsabilidade é da empresa, tá? Já está ali previamente estabelecido. Uma vez sendo da contratada a responsabilidade, ela deve prosseguir com aquele contrato sem qualquer tipo de reequilíbrio, tá? Qualquer tipo de revisão nesse contrato. Agora, se a responsabilidade alocada for da administração, aí sim nós vamos ter que fazer um aditivo, tá? Para reequilibrar ou para restabelecer as condições iniciais da nossa contratação, tá certo? Por fim, a motivação sobre a divulgação do orçamento. Então, se eu utilizei um orçamento sigiloso, se eu estou usando um orçamento aberto, eu tenho que motivar, né, porque eu estou trabalhando daquela forma, tá? E aí, é claro que isso eu preciso estabelecer dentro, ao longo dos meus estudos, tá? Qual é a melhor oportunidade de divulgar esse orçamento. E aí nós temos ao final, então, todas essas informações sendo divulgadas por meio do edital de convocação, tá certo? Importante dizer, recentemente teve um acordo, né, do Tribunal de Contas,
dizendo sobre a questão de publicar ou não o estudo técnico preliminar junto com os demais artefatos. E é claro que, inicialmente, o Tribunal de Contas da União havia estabelecido, não, mas né, indicado ali a publicação do ETP junto com os demais artefatos da contratação, e agora flexibilizou, ou seja, cabe à administração analisar a viabilidade de se dar publicidade junto com o edital ou somente após a homologação da licitação, tá? É claro que o estudo técnico preliminar ele precisa ser dado a publicidade, porém o momento é que ainda há uma certa discussão. Inicialmente se entendeu por publicar junto com o edital e agora, mais recente, se entendeu pela publicação somente sendo feita essa análise pela administração, podendo então ser feito após a homologação da licitação. Tá bom, pessoal? Então vamos encerrar esse bloco por aqui e depois nós entramos no estudo técnico preliminar.